Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Monteiro Godoy, eu sou engenheiro civil e eu desenvolvi um curso para vocês baseado no livro do professor Plínio Tomás, Aproveitamento de água de chuva, coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. O curso se baseia em informação, através de uma palestra online, mais um brinde grátis. Vocês vão receber um mini curso em vídeo e áudio ensinando a utilizar o programa que eu criei em uma planilha de análise de simulação para dimensionamento de cisternas em sistemas de aproveitamento de água de chuva. Para adquirir a planilha de análise de simulação, entre no site abaixo, http Reinaldo Engel XCOM Energias Renováveis. Iniciando o curso, a pedra moabita ela foi encontrada no Oriente Médio e é datada de 830 a.C. É a inscrição mais antiga da história. Nela, um rei moabita decretou que todas as residências deveriam ter um reservatório de aproveitamento de água de chuva. A Fortaleza dos Templários, localizada em Portugal, na cidade de Tomar, construída em 1160, possui dois reservatórios, um com 215 metros cúbicos e outro com 145 metros cúbicos. A Fortaleza de Massada, localizada em Israel, possui um conjunto de 15 cisternas. Ela foi totalmente escavada na rocha e possui um volume de 40 milhões de litros. No Brasil, nós temos o Forte São Marcelo, localizado na Bahia, em Salvador, construído em 1664, que também possui um reservatório construído em concreto armado de aproveitamento de água de chuva. Os romanos, a civilização mais antiga e desenvolvida da época, também possuía uma cisterna para aproveitamento de água de chuva. Os maias, os incas e os astecas também possuíam cisternas onde eles reservavam água do aproveitamento da água de chuva. O maior problema do mundo atual é o esgotamento das fontes de recursos naturais. A falta de água é um dos graves problemas mundiais que pode afetar a sobrevivência dos seres humanos. O uso desordenado, o desperdício e o crescimento da demanda são fatores que contribuem para intensificar a escassez de água potável no planeta. Medidas necessárias: a conscientização da importância da economia da água. Isso teria que ser feito através de campanhas publicitárias nos órgãos de imprensa e principalmente ensinando as crianças nas escolas a conservarem a água. Incentivos do governo através de investimentos em sistemas de aproveitamento de água de chuva, mudanças de hábitos da população. A população tem que entender que economia de água não se faz só na seca, tem que ser feito sempre. O volume total de água no mundo, nós temos um volume total de água salgada no mundo de 97,5%, restando apenas 2,5% de água doce no mundo. Desses 2,5%, nós temos um gráfico que mostra a distribuição. 68,9% nas calotas polares, 29,9% em água subterrânea, 0,9% na biosfera e somente 0,3% nos lagos e rios.
A distribuição da água doce no Brasil é muito interessante. O norte possui a maior quantidade, 68,5%, e o sudeste somente 6% de água doce. Por isso que no Brasil existe um desequilíbrio tão grande da capacidade hídrica. O norte, que tem grandes secas, possui mais do que o sudeste, que tem menos seca. O ciclo hidrológico natural é demonstrado nesse gráfico. O ciclo hidrológico natural, a chuva cai, penetra no solo, cria o lençol freático, enche os rios que correm para o mar, molha as plantas, as vegetações, as árvores, e depois tudo retorna através da evaporação, transpiração, e o ciclo continua indefinidamente, se repetindo sempre. A divisão de bacias hidrográficas no Brasil, nós podemos ver nesse slide. Por exemplo, Amazônica, Tocantins, Paraná, São Francisco e por aí vai. São diversas bacias. Balanço da água. O balanço da água basicamente é o sistema de aproveitamento de água de chuva. Podemos dividi-lo em suprimento, overflow, consumo, coleta e armazenamento. A área de coleta seria o telhado, que é conduzido pelas calhas ao reservatório, que quando cheio transborda através do overflow. Quando usar água de chuva, a conservação da água é através da conscientização, como nós dissemos antes. Se as pessoas tiverem consciência da necessidade de aproveitamento da água de chuva, elas vão passar a usar a água. Na escassez de água, há necessidade de ter aproveitamento de água de chuva. Por ser um retorno de investimento rápido, o payback, cerca de 2 e 3 anos, existe um grande incentivo em investir também nesse sistema. Se existir uma lei específica para a utilização da água de chuva, logicamente que as pessoas vão usar. Uso da água de chuva em diversos países. Nós temos na Alemanha, Austrália, Japão, Estados Unidos, Bélgica e Brasil. Importante, água de chuva é para fins não potáveis. Você não pode beber água de chuva em hipótese alguma, pois ela contém bactérias e germes. O uso principal da água de chuva é em descarga em bacias sanitárias, desde que clorada. Depois pode ser utilizada rega de jardim, lavagem de pisos, lavagem de roupa, em piscina, usos industriais, torres de resfriamento. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou a norma de chuva NBR 15.527/07. Eu tenho uma pequena história para contar a respeito dessa norma. Quando eu era conselheiro do CREA, junto com o professor Plínio Tomás, grande autoridade nesse assunto, ele publicou um livro de aproveitamento de água de chuva. E na época nós discutimos a necessidade de criar uma norma para este aproveitamento de água de chuva. Eu achei uma ótima ideia
e o professor Plínio entrou em contato com a BNT e nós conseguimos a sede da BNT de São Paulo para programar algumas reuniões com alguns engenheiros entendidos do assunto, onde foram discutidos os primeiros passos para a criação da norma. E hoje, após várias discussões e debates, nós temos a norma ABNT NBR 15.527/07. Aproveitamento de água de chuva tem que ser feito um projeto por engenheiro, arquiteto ou tecnólogo. Tem que ser assinada RT, anotação de responsabilidade técnica, do CREA de cada estado, onde se encontra o profissional. A certificação LEED, ela foi criada pelos americanos e é a abreviatura de Leadership in Energy and Environmental Design, traduzindo, projeto de liderança em energia e desenvolvimento. Quem trouxe a certificação LEED para o Brasil foi a Green Building Council Brasil. É um sistema de pontuação que controla a sustentabilidade de uma obra. Quanto mais etapas de sustentabilidade a obra tiver, maior pontuação ela vai conseguir. Por exemplo, um projeto muito bem feito, com boa ventilação, com boa iluminação, vai ganhar pontos da certificação LEED. Se você utilizar um mainframe, que é uma construção limpa, você vai ganhar pontuação LEED. Você utilizando a microgeração de energia, por exemplo, aquecedor solar, placa fotovoltaica, o nosso sistema de aproveitamento de água de chuva também vai ganhar pontuação. Então ele funciona da seguinte maneira: quanto mais sustentável for a construção, maior o grau de pontuação. A pontuação maior que se consegue seria a platina, 80 pontos, depois vem a ouro com 60, seguida pela prata, 50, e depois a LEED com 40. No nosso caso do sistema de aproveitamento de água de chuva, se ele for feito em conjunto com o reuso da água, no aproveitamento da água de esgoto, pode-se conseguir até 10 pontos. Aqui nós temos um modelo de um sistema de captação de água de chuva, onde apresenta-se um telhado, calha, condutor vertical, horizontal, filtro e cisterna. As calhas possuem uma norma própria, NBR 10.844/89. A vazão de pico que tem que ser utilizada no dimensionamento das calhas. De acordo com esse slide, na parte de baixo, a intensidade da chuva de vazão de pico é considerada 200 milímetros por hora, por um período de retorno de 25 anos. Aí a foto de uma calha. Aqui nós temos uma tabela que mostra o dimensionamento da calha circular, em função da sua declividade, que varia de 0,5%, 1% e 2%. Aqui nós não vamos entrar em detalhe, mas é uma fórmula para cálculo de um diâmetro do coletor vertical. Em cima vocês possuem a fórmula, sendo D, diâmetro, N um coeficiente, Q a vazão, T0 uma relação entre SE e S, SI a área de seção transversal da coroa circular e S a área de seção transversal do condutor vertical.